Salve, salve meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos dessa quinta-feira, onde temos boas partidas para poder operar no trading esportivo aqui. Semifinais da UEFA Europa League e da UEFA Conference League e também jogos decisivos aí na fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana, envolvendo equipes brasileiras que já têm aí a sua caminhada nas competições em jogo nessas partidas. Então a gente vai analisar as melhores oportunidades e o que a gente pode extrair de valor desses jogos aqui, beleza? Conto com o seu comentário aqui nesse vídeo para a gente criar um ambiente bacana de discussão a respeito dos jogos aqui. E também, se você não for inscrito no canal, sei que a maioria das pessoas que me acompanham por aqui ainda não é inscrita no canal, dá essa moral e dá essa força, é só um clique aqui no botãozinho para se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu trouxer conteúdo novo aqui para vocês, beleza? Deixa o like no vídeo e bora para cima, vamos logo falar dos jogos aqui. Começando pelos jogos da Sul-Americana, tá? Temos aqui dois jogos interessantes com equipes brasileiras, o primeiro deles às 19 horas, o Atlético Mineiro visita o Deportes Iquique, né? Então temos aqui o Iquique, que é o lanterna do grupo, e o Atlético, que por enquanto é o líder com 5 pontos. A gente tem aqui também nessa quinta-feira o outro enfrentamento do grupo, que é Caracas contra o Cienciano. Então temos aqui o Atlético Mineiro com 5 e o Caracas também com 5, o Cienciano com 3 e o Iquique com 1 ponto. Então o Atlético Mineiro, pelo fato de ter um saldo de gols mais 4, basicamente só depende de si para se manter na liderança. Então, vencendo o Iquique aqui nesse jogo, o Atlético Mineiro só perde a liderança do grupo se o Caracas golear o Cienciano, né? Então a gente não tem visto aí placares muito elásticos na fase de grupos, e o Atlético Mineiro, mesmo jogando fora de casa, tem totais condições de conseguir um bom resultado aqui contra o Iquique, que é o pior time desse grupo aqui, e mesmo jogando dentro de casa tem bastante dificuldade para enfrentar seus adversários, tá? A gente tem o Atlético Mineiro aqui tendo algumas dificuldades ainda, alguns problemas para conseguir desempenhar o seu melhor futebol, mas se a gente olhar esse recente aqui de jogos do Atlético Mineiro, a gente vai ver apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. Tudo bem que tem bastante empates ainda aqui, mas o nível das equipes com quem o Atlético Mineiro está empatando seus jogos aqui é muito maior do que o Iquique, né? Venceu o Iquique no jogo de ida da fase de grupos, né? E agora tem tudo para fazer um jogo de muita superioridade na casa do adversário, aí que, se a gente olhar aqui pela Liga Chilena, o Iquique não vem muito bem também, tá? Vamos ver aqui, a classificação da Liga Chilena, o Iquique é o último colocado, é o lanterna, 16º colocado, com 5 pontos apenas. Então, muito interessante, porque o Atlético Mineiro vai pegar um time aí que, mesmo sendo mandante, mesmo tendo a questão do fator local, é um time que vive um mau momento na temporada, né, e tecnicamente é muito inferior. Então aqui, back ao Atlético Mineiro é a minha sugestão para esse jogo. Depois a gente tem também pela Sul-Americana, vamos voltar aqui para os jogos do dia, a gente tem pela Sul-Americana aqui também o jogo entre San José e Fluminense, tá? Aqui a gente tem uma situação um pouco diferente, porque o Once Caldas já jogou ontem e venceu o Unión Espanhola aqui no grupo e passou para a primeira colocação, deixando o Fluminense em segundo lugar aqui. Então o Fluminense precisa vencer o San José para recuperar a primeira colocação. Fazendo isso, o Fluminense vai a 10 pontos, ultrapassa o Once Caldas e volta a ser o líder do grupo aqui. Vai pegar o San José, que é também a equipe mais fraca desse grupo aqui, né? Tem um empate e 2 derrotas, né? Então, mesmo jogando em casa, é um time bastante inferior ao time do Fluminense. Agora aqui a gente tem uma diferença um pouco mais sensível em relação a montagem das equipes, tá?
provavelmente o Fluminense vá com uma escalação bastante modificada para esse jogo. Já deu a entender aqui a equipe do Fluminense que a Sul-Americana não é, de fato, o principal campeonato aqui de interesse do time, né? Então, muito provavelmente a gente vai ver um time misto do Fluminense enfrentando o San José e isso impacta naturalmente nos preços, tá? Já por aí, eu não recomendo a vocês trabalhar um back ao Fluminense, assim como a gente sugeriu aqui no Atlético Mineiro, tá? O Fluminense vai com uma equipe bastante diferente, o San José, em relação ao Fluminense, é uma equipe tecnicamente um pouco mais qualificada do que a gente for fazer uma comparação do Iquique contra o Atlético Mineiro, por exemplo, né? Então aqui existe essa diferença e a comissão técnica do Fluminense também acredita que é possível o time conseguir um bom resultado sem utilizar alguns dos seus principais jogadores. Então, veremos aqui uma equipe do Fluminense poupando alguns titulares, né? Tem aí algumas situações de lesão também no time do Fluminense para esse jogo. É bem provável que a gente tenha uma equipe um pouco descaracterizada pelo lado do Fluminense. A viagem é longa, isso também prejudica bastante a equipe brasileira, que vai ter que andar muito para poder enfrentar um adversário aqui que joga fora da capital, então tem um deslocamento de avião e depois um deslocamento de ônibus ainda para poder chegar aqui nesse estádio onde o San José manda seus jogos, tá? Então vai ser complicado para o Fluminense essa partida aqui. Não acredito que teremos, no entanto, uma superioridade muito grande do time da casa, tá? Pode ser possível trabalhar a lei ao time da casa nesse tipo de confronto aqui. Mercado de gols pode abrir uma possibilidade interessante aqui. O mercado tem expectativa de um jogo movimentado, tá? A linha do over 2,5 tá pagando 1,65, então pode colocar aí um asterisco nesse jogo para trabalhar mercado de gols, beleza? Depois a gente vai para os jogos de Libertadores, onde temos também equipes brasileiras envolvidas, tá? Antes de falar do jogo do Internacional aqui, eu vou falar do jogo do River Plate contra o Barcelona do Equador aqui. O River Plate não é uma equipe brasileira, obviamente, mas tem boas oportunidades sempre em jogos desse time que atrai bastante liquidez no mercado e torna aí interessante para a gente ficar de olho nesse tipo de jogo, tá? O River Plate é o líder do grupo com 5 pontos. Independiente Del Valle e Barcelona estão empatados em pontos aqui com 4 pontos, né, respectivamente segundo e terceiro colocados. A diferença aqui é no saldo de gols, tá? Então os dois times têm saldo 0 e o River Plate tem saldo mais 1. Ou seja, caso o River Plate não vença o Barcelona aqui, né, o próprio Barcelona pode ultrapassar o River Plate se vencer o jogo, né? Mas se empatar o jogo aqui, o Independiente Del Valle, que vai jogar contra o Universitário, que é o pior time do grupo, Independiente pode vencer esse jogo aqui, somar mais pontos e passar o River Plate e o Barcelona, né? Inclusive fazendo saldo de gols aqui. Então, esses dois confrontos que a gente vai ter aqui, o River Plate contra o Barcelona e o Independiente Del Valle contra o Universitário, são jogos muito interessantes para a gente poder trabalhar situações em mercado de gols, situações em match odds também aqui. O River Plate mesmo como visitante é bastante favorito nesse confronto, porque é um dos times mais favoritos ao título da Libertadores, tirando as equipes brasileiras, e a gente tem visto aqui times brasileiros enfrentando dificuldades, né? Flamengo, por exemplo, tá tendo dificuldades no seu grupo, Botafogo tá tendo dificuldades no seu grupo, né? A gente tem aí algumas equipes brasileiras, o próprio Internacional também, a gente vai falar depois aqui, também tá numa situação complicada do grupo aí, após a derrota do Bahia também, que fez com que o grupo embolasse bastante, mas falando desse grupo do River Plate aqui, a gente tem muito provavelmente uma disputa bem interessante aqui para quem vai ser o líder desse grupo, e o River Plate, para encaminhar a sua liderança, precisa vencer agora fora de casa, já que teve tropeços dentro de casa aqui nos últimos jogos da competição. Então, trabalhar aqui alguma coisa a favor do River Plate pode ser interessante, mas estamos falando do time colombiano, do time equatoriano aqui, o Barcelona,
que tem muito jogo de contra-ataque, que tem jogadores de velocidade no ataque. Então, ficar posicionado a favor do River Plate aqui significa correr o risco de tomar contra-ataque do Barcelona em vários momentos dentro do jogo, tá? É um time que chuta muito bem de fora da área também. Então, se você for operar esse mercado, fique muito atento em relação à postura do Barcelona na hora de gerar contra-ataques contra o River Plate, tá? Ainda assim, a minha sugestão para esse jogo é um back ao River Plate nessa faixa de odd aqui. Temos boa condição aqui de pegar um gol que pagaria muito aqui se o River Plate começar bastante aceso no jogo, o que é uma tendência devido à necessidade do time argentino buscar pela vitória nesse confronto, ok? Depois temos aqui os jogos europeus, tá? Começando a falar da Conference League. Chelsea venceu por 4-1 o Djurgården na primeira partida, né? Teremos aqui então o time inglês com bastante tranquilidade para administrar o jogo da volta dentro de casa, talvez inclusive poupe alguns jogadores, né? Tem bastante situação de lesões aqui o time do Chelsea, né? Então já por isso aqui já vai com um time bastante descaracterizado, mas o adversário também sofre bastante com essa questão. Vocês vejam aqui, tem praticamente um time inteiro lesionado aqui, o time do Djurgården, então isso vai atrapalhar muito para que o time consiga fazer uma performance aí de pelo menos tentar recuperar o placar elástico que o Chelsea aplicou no jogo de ida, tá? Então, a tendência aqui é que tenhamos mais uma vez o time do Chelsea sendo favorito, não para golear de novo, né? Mas para conseguir construir um placar de vitória tranquilo aqui contra um time que vai precisar se expor muito e deixar muitos espaços defensivamente. Esses jogos, geralmente, eles são jogos com uma leitura tranquila para a gente fazer, mas que os mercados não vão oferecer preços atrativos para a gente operar, tá? Então, a minha recomendação para vocês nesse tipo de partida é que você não envolva um capital muito pesado, não aumente o valor da sua stake para tentar pegar uma provável vantagem do time aqui, porque não necessariamente o Chelsea precisa vencer o jogo. Então, podemos ter aqui alguma situação, inclusive, do favorito saindo atrás no placar, não tendo muito interesse de buscar por gols, justamente porque já tem uma vantagem muito grande no placar. Então tome muito cuidado ao trabalhar o mercado de match odds nesse tipo de partida aqui e leve em consideração o mercado de overgoals, que mesmo amassado aqui, mesmo com uma odd abaixo de 1,40, é um mercado muito provável da gente ter uma recorrência aqui em gols nesse tipo de jogo, tá? Pelo fato do adversário ter que se expor muito e ser uma equipe defensivamente muito frágil, tá? Então fica aí a dica para vocês. Cenário diferente. Perdão, pessoal, de manhã minha voz tá bem ruim. Cenário diferente a gente tem aqui em Fiorentina e Betis, tá? O jogo de ida foi 2-1 para o Betis na Espanha, e a gente tem o jogo da volta agora na Itália, onde a Fiorentina tem, além do seu fator local, também tem aí um interesse muito grande em buscar pelo resultado, já que está atrás no placar, tá? Então aqui a gente pode pensar sim em trabalhar alguma coisa a favor do time italiano. É claro, temos do lado do Betis uma mecânica ofensiva que sugere muito o jogo de velocidade, principalmente pelo lado direito, com o Antony e com o Johnny passando por aqui, fazendo esse corredor central. O Isco tá jogando muita bola também, finaliza muito bem de fora da área, tem boa infiltração no meio da defesa adversária, é um jogador que pisa bastante na área para concluir. Então a equipe do Betis é uma equipe que é muito difícil você se posicionar contra eles, até mesmo em uma situação de superioridade momentânea aí do time da Fiorentina, tá? Então a gente deve ver em alguns momentos do jogo a Fiorentina tendo mais volume, tendo mais a posse de bola, mas isso não necessariamente vai indicar uma situação onde a gente possa trabalhar um back à Fiorentina, por exemplo, ou trabalhar um lay ao Betis. Aqui nesse tipo de situação, eu recomendo muito mais a vocês
olhar para o mercado de gols aqui, a gente tem a linha do 2,5 a 1,80, é um preço bem interessante para um jogo desse tipo aqui. Não acredito que o Betis vá jogar esse jogo aqui para ficar fechado esperando a Fiorentina ser dona das ações do jogo, tá? Eu acho que vai ser um jogo muito mais equilibrado, onde o Betis, tendo a vantagem, pode se dar o luxo de explorar mais as fragilidades do adversário. E o time da Fiorentina, que joga com uma linha de 5 meio-campistas, né? Basicamente vai tentar povoar o setor ofensivo muito mais aqui para roubar a bola, para recuperar a posse da bola, ainda no campo de ataque. Então, essa basicamente é a proposta ofensiva do time da Fiorentina. E eu acho que teremos um jogo bastante movimentado aqui, que sugere muito trabalhar o cenário de gols, tá? Então, a exemplo de outros jogos que a gente tem também aqui, onde a vantagem do visitante, o visitante tem uma vantagem curta, também são jogos interessantes para gols, a exemplo dessa partida aqui, beleza? Depois a gente tem os outros dois jogos de Europa League, tá? O Bodo Glimt contra o Tottenham. Tottenham venceu a primeira por 3-1 jogando dentro de casa, né? Agora vai para a Noruega enfrentar o Bodo Glimt aqui num gramado sintético. Isso aqui é importante a gente diga também, né? O time do Bodo Glimt joga num piso artificial. Isso muda bastante a dinâmica do jogo, a velocidade com que a bola corre no gramado muda bastante, né? O Tottenham sofrendo bastante aqui com questão de lesão, né? Então tem vários jogadores importantes que vão estar de fora aqui da equipe, e isso pode ser um agravante, visto que o time do Bodo Glimt, quando joga dentro de casa, tem uma postura ofensiva muito interessante. Mas, como eu falei do jogo da Fiorentina contra o Betis, aqui é outro jogo onde a gente tem o visitante com uma vantagem de gols, precisando se expor menos, né? Não necessariamente acredito que o Tottenham vá jogar tão fechado, acredito que o Tottenham vai tentar sair para o jogo, vai tentar impor uma dinâmica, mas a grande maioria do tempo deveremos ter o Bodo Glimt tentando ter a posse da bola, tentando executar ações ofensivas aqui e ficando naturalmente sujeito a um contra-ataque do time do Tottenham, que é um time que marca muitos gols de contra-ataque, é um time que tem essa arma como uma das principais formas de criar chances de gols contra o adversário. Então, muito provavelmente a gente vai ver aqui um jogo também inclinado para mercado de gols, tá? A gente tem aqui a odd do over 2,5 a 1,53, ou seja, uma expectativa de over muito mais acentuada do que no jogo da Fiorentina contra o Betis, por exemplo. Trabalhar esse mercado de gols aqui no ao vivo não significa pegar essas odds aqui, tá, pessoal? Eu sempre falo pra galera, para trabalhar mercado de gols, os caras me falam assim, poxa, mas trabalhar o over com essas odds vai ser lucrativo a longo prazo? Você vai conseguir extrair valor do mercado no longo prazo trabalhando com esses preços? Quando a gente fala em trading esportivo, a gente fala necessariamente em explorar janelas de tempo dentro do jogo onde tenha um cenário over e essa odd ela esteja num patamar muito acima do que começa o jogo aqui. Então, se daqui a pouco a gente chegar aí com 25, 30 minutos do primeiro tempo num jogo que estiver 0-0 ainda, buscar por uma exposição aí num over 2,5, por exemplo, você vai conseguir trabalhar com muito mais valor do que esse preço inicial aqui abaixo de 1,60 que o mercado oferece, né? Então, é essa a lógica que a gente tem que levar para trabalhar over num jogo como esse aqui, né? Trabalhar um over limite no HT, trabalhar um over à frente no FT, trabalhar situações de gols, onde daqui a pouco a gente já vai ter o placar aberto, e isso vai fazer com que as equipes se movimentem de forma diferente, seja um gol do time da casa que está em desvantagem e encurta no agregado, né? Seja um gol do visitante que daí fazendo um terceiro gol no agregado aqui vai fazer com que o time da casa tenha que sair muito mais ainda para o jogo, tá? Depois, para finalizar, temos aqui o principal jogo do dia, talvez, Manchester United e Atlético de Bilbao. Um jogo onde o Manchester United também tem alguns jogadores muito importantes fora por lesão, né? Vai ter que fazer
algumas adaptações no time. No setor ofensivo, os principais jogadores estarão disponíveis aqui, né? Talvez as grandes ausências desse time aqui sejam o Delite e o Lisandro Martinez, dois jogadores. O Dalot também é importante, mas são jogadores aqui que fariam a diferença se estivessem disponíveis para a equipe do Manchester United aqui do Rubem Amorim nesse jogo, tá? Tivemos um 3-0 do Manchester United no jogo de ida. Isso por si só faz com que o time tenha uma postura muito mais defensiva no jogo da volta, tentando administrar esse placar de 3-0 aqui. E a responsabilidade é toda do time do Bilbao de sair para o jogo, de tentar criar, de propor o jogo com a bola no pé. E a gente sabe que o time tem qualidade para fazer isso, mas tem aqui algumas dificuldades que a gente precisa pontuar. A primeira delas é os irmãos Williams aqui, que vem fazendo uma excelente temporada. Os dois estão fora por lesão, e isso por si só já atrapalha muito o time do Atlético de Bilbao para essa partida, né? Também está fora o Vivian aqui, que tomou o cartão vermelho no jogo de ida, e esse cartão vermelho fez com que o time do Manchester United conseguisse criar esse placar agregado de 3-0, né? Se o time do Bilbao não fica com 10, provavelmente conseguiria fazer um jogo aí para não ter um placar agregado tão elástico assim no jogo de ida, né? Então agora tá na obrigação, e com alguns desfalques importantes, o time do Bilbao vai sair para o jogo. A tendência é que a gente consiga trabalhar alguma coisa que enleia o Manchester United nessa partida, mas com muito, muito cuidado para não tomar gol no contra-ataque, visto que o ataque do Manchester United, os três principais jogadores de frente aqui vão estar presentes: o Bruno Fernandes, o Garnacho e o Højlund. Esses três jogadores juntos aqui são responsáveis por mais da metade da criação ofensiva do time do Manchester United. Então a gente tem aí Bruno Fernandes, que é um jogador muito forte na bola parada, o Garnacho, que é um jogador muito forte na velocidade, no 1 para 1, e o Højlund, que é um jogador que tem um alto poder de definição de jogadas. Então esse trio ofensivo aqui do Manchester United, se deixar no mano a mano contra os adversários, muito provavelmente eles vão ter vantagem. Então isso aqui vai fazer bastante diferença no jogo do Atlético de Bilbao, tá? Trabalhar gols nessa partida aqui pode ser uma saída também. Não é tão interessante o mercado de over, porque teremos só um time aqui querendo sair para o jogo, né? O Manchester United, na maioria dessa partida aqui, não vai precisar do resultado, então muito provavelmente vai priorizar o seu aspecto defensivo em detrimento de buscar por mais gols. É claro, se tiver muitos espaços na defesa do Atlético de Bilbao, o Manchester United fazendo mais gol e aumentando o placar agregado aqui, vai ficar numa situação muito confortável, tá? Então deixaria como segunda opção trabalhar o mercado de over gols aqui nesse jogo. O over 2,5 tá pagando 1,91. Beleza, rapaziada? Essas aí foram as minhas análises. Lembrando que eu tô sempre aí com a parceria da Superbet. Se você não tem uma conta, é só escanear o QR Code que tá aí na tela ou clicar no link na descrição do vídeo, beleza? Lembrando sempre, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente a fortalecer aí, valeu? Nos vemos no próximo conteúdo, um grande abraço, até lá!